Nós temos hoje uma nova mentalidade. Quando nós éramos crentes, a gente conhecia um Jesus da história, aquele historinha contada de pai para filho, de mãe para neto, e apresentado por figuras ou estátua qualquer, ou quem sabe lá uma imagem de escultura. A gente conhecia de acordo também com os nossos conhecimentos carnais. Mas depois nós conhecemos a Cristo de modo diferente, porque hoje nós temos uma vida nova e conhecemos um Cristo ressuscitado que morreu, mas ressuscitou e que não é vencido, mas sempre é vencedor. Louvado seja o seu nome para sempre. Então, prosseguindo, ele diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Que Deus possa, ou venha, trabalhar na vida de cada um de nós, para que aconteça isto, meus irmãos, porque o texto diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e tudo se tornou novo. Então, Paulo está dizendo que nós, como crentes, devemos ter uma vida nova. Em novidade de vida, a igreja deve viver. Não mais vivendo aquelas práticas velhas, antigas, que só nos atrapalhavam, que só nos separavam de Deus, ou que nos mantinham longe de Deus. Quem está em Cristo, a Bíblia diz, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. E ele vem para o versículo 18, que ele diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? Por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Muito bem, esse versículo é dele que nós vamos dar uma palavra rápida. E Paulo diz aqui que o Senhor, nosso Deus, ele diz que tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou com quem? Com Ele mesmo. Por quem? Por Jesus Cristo. Como foi que aconteceu isso, meus irmãos? O texto diz, Paulo diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas observe uma coisa: o homem pecou e o pecado ofendeu diretamente a quem? A Deus. Aí imagine, agora Deus não ignora o pecado. Deus nem ignora o pecado, nem abre mão da sua justiça. Como é que acontece agora? Como foi que houve essa reconciliação? Se Deus não ignorou o pecado e nem abriu mão da sua justiça, como foi que Ele nos reconciliou com Ele mesmo? Porque quem nos entregou com Deus foi quem? Quem foi que nos levou à distância de Deus, se tornar inimigo de Deus? O pecado. Deus não ignorou isso, mas não, deixa para lá, isso não vale nada. Está entendendo o sentido que eu quero dizer? Ele não ignorou o pecado e também não abriu mão da justiça dele. E como foi que houve essa reconciliação? O próprio Deus, ele criou um meio para que a justiça dele fosse satisfeita e houvesse essa reconciliação. Qual foi o meio? Jesus Cristo. Ele enviou Jesus Cristo, e em Jesus Ele castigou o pecado da humanidade. E o castigo que Jesus sofreu foi a altura do que a justiça de Deus cobrava, podia, exigia. Então, a justiça de Deus foi satisfeita, e Deus, na pessoa de Jesus, nos reconciliou consigo mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é incrível. Isso é difícil da mente humana entender. Porque se nós não podíamos nos aproximar de Deus por causa do nosso pecado, e Deus não ignorou esse pecado,
não fez vista grossa para ele. E depois ele reconcilia a gente com ele mesmo. Então, só tinha essa forma, e essa foi a que Deus utilizou. Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, que veio das alturas, não pecou, mas nasceu segundo as Escrituras, porque Deus já havia determinado que o homem que pecasse morreria. Eu tenho de lá, quando ele plantou o homem no jardim, disse: se comer, morre. E Deus está falando não somente de morte física, mas acima de tudo está falando de morte espiritual. E quando o homem morreu, ele ficou, isto é, quando a expressão diz morreu, quer dizer, se separou de Deus. A expressão morte na Bíblia, no sentido espiritual, é separação de Deus. Quer dizer, o homem sem Deus, ele está morto. E observa uma coisa, no Novo Testamento tem uma parábola que Jesus falou isso de uma forma tão simples que as pessoas não entendem. Na figura do filho pródigo, quando ele recebe o filho pródigo, que o mais velho se desanda, fica lá emburrado. Jesus disse uma coisa interessante: você não acha, meu filho, que era normal, que era necessário a gente se alegrar, porque o teu irmão estava, ele disse, estava perdido e foi, e estava o quê? Morto, e reviveu. Então observe que o pecado, Jesus está dizendo aqui, que o pecado não somente separa o homem de Deus, mas mata a pessoa. Esse estado era o nosso. O pecado nos separou de Deus e nos matou espiritualmente. Aí Deus providencia um meio por intermédio de Jesus Cristo, e na cruz do Calvário Jesus está ligado em nossa mão e a outra mão na mão de Deus, e nos fez a reconciliação. E agora nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo isso, meus irmãos? Vem aqui, irmão José, irmão. Vou fazer uma figura rapidinho. Eu não vou dizer que eu sou Jesus, vou fazer só uma figura. Aqui, desse lado está Deus. Esse aqui está nós, os pecadores. No meio estava Jesus. Na morte do Calvário, Jesus fez isso. Pegou na mão do pecador. É uma figura. E na mão de Deus. E onde dois amigos. Dois glória a Deus. Você está entendendo isso? Aleluia. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo. Aleluia. O homem. Amém, querido? Muito obrigado. Aí agora diga comigo: por essa reconciliação nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Paz com Deus. Paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Quer dizer, antes nós éramos inimigos de Deus, e o apóstolo Paulo disse que nós estávamos longe, mas pela graça nós chegamos perto. Aleluia. E para nós estávamos mortos, nossos delitos e pecado, mas o Senhor, por meio de Jesus Cristo, através da fé, nós somos salvos. Diz, somos salvos na pessoa de Jesus. Meus queridos, nós agora temos que entender que não podemos dar chance ao pecado em nossa vida. Nós que já fomos escravos dele e que já vivemos uma vida separada de Deus por causa dele, se Deus não der essa chance de reconciliação na pessoa de Jesus, nós precisamos tratar o pecado como pecado e não voltarmos para ele, para que não nos afastemos mais de Deus, mas continuemos com esta paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A reconciliação, meus irmãos, ela aconteceu, mas custou um preço alto. Custou um preço alto. Eu fiz essa comparação, homem e Deus. Entre o homem e Deus estava morrendo um justo. Eu fico pensando, observe que a Bíblia diz, quando Jesus, ele completou o seu ministério, teve o seu nascimento, segundo as Escrituras, ele viveu segundo as Escrituras, nasceu segundo as Escrituras, morreu segundo as Escrituras. Mas veja só, quando ele está nas últimas horas, ele estará na cruz do Calvário, Deus está com ele, Deus está na pessoa de Jesus,
O pecador, que éramos nós, estavam distanciados, e agora, pela morte dele, nós estamos perto. E Jesus diz uma palavra, na última hora ele diz: Pai, está consumado. Aleluia. Quer dizer, a reconciliação foi feita. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Irmão, esse brado foi tão forte que ecoou nas alturas. A Bíblia diz que o sol escureceu, diz que a terra tremeu, as pedras se fenderam e muitos dos sepulcros se abriram, e os santos que estavam no sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, ressuscitaram, saíram dos túmulos e apareceram a muito. Isto foi um brado que custou a nossa reconciliação com Deus. Você está entendendo por que não se pode vir na igreja brincando de ser crente? Ora você quer, todo mundo quer, ora você está santo, ora está imundo. Não podemos praticar isso, meus irmãos, porque houve a reconciliação entre Cristo, entre Deus e o pecador. Mas essa reconciliação custou caro. Custou o quê? A morte de Jesus. Jesus não tinha pecado. Ele era santo, ele era justo, mas ele morreu. Por isso que Paulo diz para a igreja, parece que em Corinto: fomos comprados pelo alto preço. Aleluia. Ei, crente, tu está aqui no banco tão tranquilo, mas tu só estás aqui porque tu foste comprado por um preço alto. Você não está aqui de graça por conta de Deus, não. Você está aqui porque Jesus te comprou com a sua morte no Calvário. Pagou o preço. Isso por causa da graça de Deus em sua vida. Não foi nós que achamos bonita a igreja ou achamos bonitas as pregações, meu Flávio. E o hino é bonito, mas eu vou para lá fora. Não, foi Deus que te trouxe, porque foi pago um preço por você. E você está aqui nesta noite porque a tua conta foi quitada. Paulo diz que havia uma cédula contra nós, e ele tomou essa cédula e cravou na cruz. Aleluia! Oh, aleluia! Ele cravou na cruz, rasgou a cédula que era contra nós. De sorte, meus irmãos, como já disse outros pregadores, a história diz que quando Satanás ele começou a acusar Martim Lutero e queria dizer: lamentável, você não pode ser salvo, porque você fez isso, você fez mais aquilo. Depois de toda a acusação, ele disse: sim, Satanás, agora escreve embaixo: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Satanás fugiu, ele continuou servindo a Deus e deixou esse legado para que nós estivéssemos aqui nessa noite, anunciando que Jesus Cristo é o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor.